Pra você, Pablo, o que você acha? Eu acho o seguinte, cara, você viveu os anos 90, né? Não tô falando 90, tô falando de 1990, não 90 depois de Cristo. O Ei Nerd fez um vídeo junto com o Pablo do canal 4 Coisas debatendo a chamada fadiga de super-heróis. Muita gente apareceu reclamando aqui no canal, falando: ah, o Peter é traidor, chamou um lacrola e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo comentando sobre esse encontro. Afinal, existe a chamada fadiga de super-herói? Eu selecionei aqui os trechos que eu achei mais interessantes para apontar os pontos que eu concordo ou discordo, seja do Peter ou do Pablo. E claro, também falar sobre o tema que não foi abordado nesse vídeo, o elefante na sala ignorado. Eu tenho certeza que você já tá ligado qual é. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Solta a vinheta aí, Jorgeta. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Lembrando que esse vídeo não é um react, é basicamente um vídeo resposta e eu não vou mostrar o vídeo na íntegra. Se você quiser ver todo o conteúdo, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição, beleza? Taca ali o play. Tava a gente aqui fora do estúdio e, porra, Pablo, a gente podia gravar alguma coisa. Ô, Pablo, por que a gente não fala sobre saturação de cinema de super-herói? Beleza, liguei a câmera, vamos ver o que vai dar. Ixi. Vai ser a opinião do Pablo. Sem roteiro, sem nada. Não, sem roteiro, sem nada. E assim, são dois canais de cultura pop. O Pablo tem a opinião dele, muitas vezes bateu com a minha, às vezes não bateu. Mas vai ser interessante. Eu realmente estou curioso para a visão do Pablo e ele vai estar provavelmente curioso para saber a minha visão. O que eu posso dizer é o seguinte: aliás, antes de começar, eu queria muito saber a sua opinião. Você que tá aí. Pra você, cinema de super-heróis saturou ou não? Mas eu digo assim, saturou a ponto de acabar. A fadiga é real ou não é real? Isso. Você gostaria que parasse o cinema de super-herói por um tempo e voltasse daqui, sei lá, uma década? Comenta aqui embaixo. Eu faço das palavras do Peter também as minhas. Antes da gente começar, eu quero saber a sua opinião. Você acredita na fadiga de super-heróis? Você acha que o gênero saturou? Quais são os motivos por trás dessa fadiga? Já deixa a sua opinião aqui nesse vídeo pra gente entender como você pensa. Mas antes da gente continuar, um recado do nosso patrocinador. A B-Way é a nova sensação do momento e vem se destacando no mercado de cursos de idiomas. O método fantástico desenvolvido pelo professor Jonas Bressan facilita o aprendizado para quem quer aprender inglês rápido e sem enrolação. Não é à toa que o curso acabou de ser premiado pela Eduz, estando entre os top mais vendidos na plataforma. O inglês se tornou fundamental hoje e pode transformar a sua vida, tanto no campo pessoal quanto no profissional. Afinal, ele pode ser o diferencial no currículo na hora de disputar aquela vaga de emprego tão almejada. Eu tenho muito orgulho de ter a B-Way como parceira aqui do canal. O feedback dos inscritos que se tornaram alunos está incrível, só elogios que atestam a qualidade do curso. Isso, claro, num preço super acessível por apenas R$ 39,70. R$ 39,70 tá muito barato, galera. Então não perca tempo, clique no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e comece a falar inglês agora. Pra você, Pablo, o que você acha? Eu acho o seguinte, cara, você viveu os anos 90, né? Não tô falando 90, tô falando de 1990, não 90 depois de Cristo. Caramba, cara. Mas... É o Pablo, cara. Mas... Você lembra como é que eram os filmes de super-herói naquela época? Que desgraça. Não, era uma desgraça, né, cara? Ninguém queria fazer. O escudo do Capitão América era de plástico transparente. Aço. O aço, é verdade. Shaquille O'Neal. Então, cara, era um tipo de cinema que ninguém queria fazer. Que ninguém queria mexer. Atores grandes não queriam fazer, atrizes grandes não queriam fazer, diretores não queriam pegar o projeto. O negócio era ali do underground mesmo. E virou essa coisa um caça-níquel. Virou uma fábrica de sucesso. Blockbuster do blockbuster. Virou a fábrica de sucesso que todo mundo queria repetir aquela formato, aquela fórmula. E fórmulas funcionam, só que fórmulas têm data. E aí o que acontece? Quando você satura a fórmula, repete, o público pode se cansar daquilo. E geralmente o que eles fazem? Inventam uma outra fórmula e fazem as coisas de outra maneira para funcionar. Mas é aí que tá. Será que isso vai funcionar com o cinema de super-heróis? Cara, eu vejo assim, a gente vem, se a gente voltar no tempo, como você falou, a gente vem de uma época, tu já até fez um vídeo sobre isso, que
A geração de hoje não sabe o que eram as bombas que a gente assistia. Então vocês realmente, a molecada hoje que tá assistindo a gente aqui, né? Um tiozão e um cara mais jovem aqui falando, vocês não sabem o que é. Nessa parte eu já discordo de ambos, pois hoje é macho isentão em cima do muro, modo ativado, nem esquerda nem direita. A impressão que dá é que só tinha bomba no gênero de super-herói antigamente, dando ênfase aos anos 90, e isso não é verdade. Na década de 70, o Superman do Christopher Reeve já foi um tremendo marco na cultura pop. Entre a década de 80 e 90, nós tivemos o Batman do Tim Burton. Batman O Retorno é de 1992 e foi muito marcante. Quem não lembra da Mulher Gato, a Michelle Pfeiffer, que já era musa naquela época, tinha acabado de ser nomeada ao Oscar de melhor atriz em 1990 com o filme The Fabulous Baker Boys. O Batman do Michael Keaton fez tanto sucesso que basicamente a esmagadora maioria dos brinquedos do filme do Flash, que foi lançado hoje, mais de 30 anos depois, são brinquedos do Batman. A gente precisa entender melhor também ao que eles se referem como gênero de super-herói. Era sobre DC e Marvel ou quadrinhos de uma forma geral? Até porque, se for sobre DC e Marvel, não é uma métrica apropriada para se analisar todo o gênero. O live-action clássico das Tartarugas Ninja foi lançado em 1990 e foi um tremendo sucesso, tanto que ganhou uma trilogia. O longa custou 13 milhões e meio e arrecadou 202 milhões de dólares, faturando 15 vezes o seu orçamento. Para a época, isso é um valor gigantesco, maior até do que a animação das Tartarugas Ninja que está em cartaz nos cinemas nesse momento. Quem não lembra do filme O Corvo com Brandon Lee, um filme que foi bastante hypado, mas infelizmente teve uma tragédia com a morte do ator. Também em 1994 nós tivemos O Máscara, filme baseado no personagem da Dark Horse, que foi estrelado por Jim Carrey e Cameron Diaz. O filme foi um tremendo sucesso, fazendo 351 milhões de dólares na bilheteria, quase 20 vezes o seu orçamento de 18 milhões de dólares. Em 1998, tivemos mais boas produções como Zorro e Blade, que, ainda que não tenham feito tanta grana quanto os anteriores, não foram flops e estão longe de serem bombas, tanto que ambas as franquias ganharam continuações. Sim, quando a gente tem ali aquela virada do milênio, 2000, Isso, principalmente do Homem-Aranha e do X-Men, Isso. que começa essa renascença dos filmes de super-herói. Quando finalmente os diretores conseguiram colocar na tela aquilo que a gente imaginava quando lia o quadrinho. Antigamente não era possível. Nem por questão de orçamento e nem por uma questão de tecnologia. Exato, não existia. exato. A tecnologia nos anos 90 foi aquela parada bem experimental. Teve o Parque de Dinossauros, que entregou o CGI em 3D. E depois, Isso. o próprio Spawn tem coisas em CGI, tem coisas em 3D, tem coisas feitas por computação gráfica que são péssimas. Né? Péssimas. Aquela cena no inferno era o fim do mundo mesmo. Aqui eles literalmente colocam um marco nos anos 2000 como um salto tecnológico e tudo mais para justificar esse boom do gênero de super-herói. Essa questão de tecnologia e cinema andam de mãos dadas o tempo todo e é algo bem complexo. Na década de 90 tivemos também um salto muito importante na qualidade dos efeitos práticos e visuais. É claro que se a gente olhar com a perspectiva de hoje, vai parecer bastante datado, mas para a época foram ótimos efeitos. Nós tivemos em 1994 o filme O Quinto Elemento, que aliás é um filme que também teve uma leve inspiração de quadrinhos franceses do desenhista Jean-Claude Mézières, que participou oficialmente da equipe do filme como designer de produção. Eu gostei bastante desse filme e para a época teve efeitos bem competentes. O Máscara e Blade, como também já citei anteriormente, tem bons efeitos, assim como o Professor Aloprado, Armagedon, Matrix, entre outros, todos da década de 90. Essa linha separando anos 90 versus anos 2000, como se o sucesso de super-heróis fosse graças a uma revolução tecnológica, é uma ilusão. Até porque muitos efeitos hoje também estão bem ruins, concordam? Além disso, mesmo depois desses grandes filmes, nós tivemos muitas bombas do gênero que também foram lançadas nos anos 2000. Tivemos Demolidor, Hulk do Ang Lee, Mulher Gato, Punisher, Superman O Retorno, Elektra, Quarteto Fantástico. Veja bem, eu tenho um carinho de nerdola por alguns desses filmes, mas é consenso que eles não são bons. Existem filmes da década de 90 ou anterior que são melhores que esses que eu citei. Veja bem,
É claro que X-Men e Homem-Aranha são um marco para o gênero, sem sombra de dúvidas. É citado também o Homem de Ferro como marco, o símbolo dessa evolução tecnológica, mas para mim não é bem assim. E eles finalmente conseguiam fazer uma coisa crível. O traje do Homem de Ferro era todo digital. E era muito crível. Parecia que tinha alguém realmente vestido de Homem de Ferro ali. Nossa, aquele Homem de Ferro foi demais. Então foi uma coisa que causou muito impacto e ganhou um público que não existia antes. Porque a gente pensa que só nerd assiste filme de super-herói. Exato, eu concordo totalmente. Ganhou um público que não existia antes. Eu não tô desmerecendo esses filmes, até porque todos estão entre os meus favoritos, mas eles esqueceram de mencionar um outro filme que também é um marco do gênero e foi lançado na mesma época, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Para mim, é um marco ainda maior que o Homem de Ferro e talvez a gente não tenha hoje um Nolan verso da DC devido à tragédia que envolve esse filme com a morte de Heath Ledger. O Nolan é um amante de efeitos práticos, o traje do Batman não é CGI e o que cativou o público foi o filme como um todo. Esse filme conquistou o público de uma forma geral e não apenas os nerdolas que liam HQs do Batman. Então, para mim, não, essa evolução tecnológica no CGI não foi determinante, assim como não existia só bomba antes dos anos 2000. É claro que esses filmes são marcos do gênero, mas a gente precisa também considerar como marcos filmes antigos como o Superman do Christopher Reeve e Batman de Michael Keaton. Acho que o foco está mais na fórmula Marvel do que em qualquer aspecto técnico. O que a Marvel fez de inovador, e isso não é pouca coisa, é o que simboliza o gênero atualmente, foi trazer o conceito de universo compartilhado para o cinema e ter os filmes conectados e tudo mais. Isso para mim é o diferencial do que a gente vivia no passado para o que a gente vive agora. Acho que o marco é mais conceitual e não apenas estético. Vingadores Ultimato é a fase 3, né? É o final da fase 3, que, pô, foi pra mim, exatamente. É a finalização com chave de ouro, é o que aconteceu ali. Pra mim foi o melhor do melhor. Máxima. Exatamente. Subiu, desceu. Só que ali começou a acontecer algumas coisas, Pablo, que já começaram a me chatear. Porque, por exemplo, você tem a franquia do 007. Sai o ator, mas fica o personagem. Pô, o Batman é assim. O Batman é assim, cara, e ninguém liga. Mas aí começou esse conceito na galera, que na minha visão é errado. Beleza, eu entendo que cada um tem a sua opinião. Eu não sei como é que é a sua, mas, porra, cara, o cara quer... Não, saiu o Robert Downey Jr., não pode mais ter Tony Stark. Aí você começa a perder pilar. Eu acho que a Marvel, ela optou por passar a tocha. E não por rebutar o universo. Não queria matar a galinha dos ovos de ouro. Nem passar a tocha, é passar o legado. Passar o legado, passar para um outro personagem. Isso. Então um personagem mais jovem que entra e vira. Então, Coração de Ferro é o novo Homem de Ferro. Isso. Kate Bishop é o novo Gavião Arqueiro. A Iliana é a nova Natasha. Thor tem filho agora. Mas... Capitão América é o Falcão. Você não acha que a gente já começou na região dos problemas? É uma coisa que sempre funcionou nos quadrinhos, não tinha por que não funcionar no cinema. Mas cara, eu discordo. No cinema, no quadrinho não tem isso, Pablo. No quadrinho, você tem a Kate Bishop, mas você tem o Gavião Arqueiro também. Também. Ele não tá morto, nem Homem de Ferro. Mas tem essas mudanças de tocha. Os X-Men, por exemplo, mudaram de formação várias vezes. Mas as formações originais estão ali. O cara que quiser ver o Cíclope, ou qualquer outro, o Wolverine, tá tudo ali. A diferença é que nós estamos falando de atores que envelhecem e morrem. E aí temos um problema. Tudo bem, porque até quando você vai conseguir manter a mesma história, na mesma linha, com aquele ator? Vai trocando ator. Tem uma troca. Aí que é o problema. Eles não querem trocar o ator porque eles não querem desperdiçar. Eles não querem perder essa galinha dos ovos de ouro que tá dando ovo de ouro todo ano. E por que você acha que funcionou com o Rhodes? Trocar o ator do Rhodes e não com os outros? Porque não era protagonista, né, talvez? Não era o protagonista, eu acho. Se tivesse trocado o Robert Downey Jr. pelo... Poderia dar um problema. Concordo. A galera de Ferro 2 ser o Tom Cruise. Será que eu ia gostar. Mas o lance é ele entrar assumindo a persona do Robert Downey Jr. Isso seria porque também mudou o ator, mas a história não muda. A história ainda é uma continuidade. Não é como se tivesse um outro Homem de Ferro e agora eu tenho um outro background, é tudo diferente. Ok, eu admito, eu concordei com o Pablo Peixoto. Mas calma, não é do jeito que você tá pensando, eu concordo em parte. Ele tem razão ao falar que é problemático você trocar de ator se mantendo na mesma continuidade, principalmente tratando-se dos protagonistas. Já afirmar que essa ideia de passagem de tocha no pseudô dos quadrinhos é uma completa loucura. Como pontuado pelo Peter, isso funciona nas HQs e até certo ponto, quando esse personagem é mantido como um satélite orbitando ao redor do herói original.
Mas a partir do momento em que a substituição é feita, isso é amplamente rejeitado pelos fãs. Os personagens citados pelo Pablito foram bastante rejeitados, a Coração de Ferro teve seu título solo cancelado e a Marvel teve que trazer o Steve Rogers de volta para se juntar ao Sam Wilson nas HQs. Aconteceu o mesmo com o Miles Morales e assim por diante. Essa ideia de passagem de tocha, de que herói é um símbolo, um manto, isso é tudo balela. A Miss Marvel não tinha nem título próprio, teve que aparecer numa HQ do Homem-Aranha para morrer e chamar a atenção. Se isso fosse verdade, a HQ do John Kent nunca teria sido cancelada, e isso é até engraçado, porque o que eu mais vi foi gente que, para defender o quadrinho, falou: ah, mas ele é o filho do Superman, não é o Superman de verdade. Exatamente, ele não é o Superman, por isso não precisa de uma HQ com esse título. Esse é o ponto. Isso não tem nada a ver com o personagem ser LGBT, ou seja lá o que for. A DC tá engatilhando o Damian Wayne há anos para assumir o manto do Batman, mas ela sabe que se fizer isso, vai dar. Até hoje, ela não teve coragem. Então não, o herói não é um manto, não é a roupa do Superman ou do Homem-Aranha que fazem deles quem são. Clark Kent é o Superman, Peter Parker é o Homem-Aranha e Miles Morales é o Miles Morales. Mais. E aí eu vi um movimento acontecendo, Pablo, vê se você concorda. No caso da Marvel de novo, ok? A fase 4, ela deu bilheteria. Porque eu costumo dizer que ela veio da fase 3, que foi ainda dá muita bilheteria. Porque a gente fica comparando alguns. Alguma coisa assim. Ainda dá muita bilheteria na média. Não, sim, mas você vê que tem muito filme flopando a partir de agora. DC também, tá? DC agora tá na escada abaixo. Mas DC é o de 500, né? Quando a gente tá falando de Marvel, eu acho que flop da Marvel, flop mesmo, de bilheteria, foi o Quantumania. Porra, foi Fora bem isso. Não, mas é que... lá, 600, 700? Sim, mas não era mais como antigamente, pô. Era a régua era bilhão. A régua era bilhão ali, não. Aquele glorioso ano de 2019 da Disney, que 10 filmes, 7 eram da Disney, 7 eram bilhão. Exato. Eu tenho que reconhecer que, mesmo discordando do Pablito, o cara tem coragem. Ele se mantém fiel à sua opinião, mesmo que os fatos estejam completamente contra a sua visão. Assim, se ele realmente acredita que a fase 4 não flopou, então o que é que está acontecendo com a Disney? Da onde surgiu toda essa crise que a empresa está passando, demissões em massa, prejuízo e tudo mais? É óbvio que não é culpa exclusivamente da Marvel, mas a Marvel faz parte do problema. Como esse é um tema financeiro, vamos ouvir a opinião de um especialista. Brandon Nispel, analista financeiro da KeyBank Capital Markets, explica os motivos da crise na Disney e do porquê o mercado se mantém pessimista com a empresa. Abre aspas. Do nosso ponto de vista, a Disney tem problemas em quase todos os seus negócios, disse Nispel ao Market Watch. Isso inclui o declínio do negócio de TV linear, uma mudança complicada em direção ao streaming, uma unidade de estúdios com baixo desempenho e uma queda no negócio de parques à medida que o período inicial de exuberância pós-pandemia diminui. Veja bem o que o analista cita: baixo desempenho na unidade de estúdios. Estúdios igual a Marvel Studios. Eu sei que soa óbvio, mas eu acho que a gente tem que desenhar algumas vezes. Você pode até sair em defesa e falar que a Marvel não gera tanto prejuízo quanto outros estúdios da Disney, como a Lucasfilm e a Pixar, mas que ela gera prejuízo é um fato, ainda mais se a gente considerar o momento extraordinário que a Marvel vinha, como citado pelo próprio Pablito. Antes era normal a Marvel bater 1 bilhão, e em 2 anos ela não conseguiu atingir essa meta em nenhum de seus filmes. O fato de não ter um grande prejuízo ou conseguir se pagar às vezes não significa que o filme seja considerado um sucesso. Esses filmes têm um orçamento gigantesco e precisam ter uma alta bilheteria para lucrar. E ninguém investe pensando em não tirar lucro. Você não deixa seu dinheiro em investimento parado esperando tirar exatamente a mesma quantia após 2 anos. Em qualquer negócio, você vai considerar esse resultado como um fracasso. Engraçado que não muito tempo atrás, todo mundo considerava Batman vs Superman um flop. E o filme arrecadou mais de 800 milhões de dólares de bilheteria, sendo que Thor, Amor e Trovão custou basicamente a mesma coisa e fez um valor ainda menor. E agora não, mas veja bem, Thor não flopou, não existe mais flop. Mas assim, vamos falar agora de futuro. Você acha que vai saturar? Você acha que tem uma sobrevida agora? Veja coisa.
Tá feia a coisa, tá feia a coisa. Eventualmente surgiu. Eu acho uma que o coisa filme ou de super-herói ele tem uma coisa que nenhum outro filme tem, como gênero. O filme de super-herói, como ele é o gênero mais cultura pop que tem. O que é a cultura pop? Ele é uma coxa de retalho que consegue absorver qualquer ferramenta e qualquer estilo pra ele próprio. Então você tem filme de super-herói que é filme pra arte. Você tem filme de super-herói que é terror. É verdade, você tem filme de super-herói que é comédia. É. Você tem filme de super-herói que é suspense, que é policial, que é filme de guerra, que é Só filme tá de na escapada. roupagem. Só tá na roupagem de super-herói. É. Então eles conseguem sobreviver. O que tá acontecendo, eu acho, que foi uma grande sede de fazer muito conteúdo e que virou um engarrafamento graças à pandemia, porque ficou muito filme preso e solto ao mesmo tempo, e isso causou essa tal de saturação que não tem uma explicação. Não é por causa disso. É porque tem muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Então, crescimento dos streamings, Fórmulas pandemia, fórmulas parecidas e muito dinheiro rolando. E aí tem que fazer muito conteúdo e séries, vão fazer séries para poder fazer o filme render. Será que a série Concordo totalmente, enfraquece? cara. Concordo totalmente. Então é uma situação que foi criada que gerou essa estafa de super-herói. Rapaz, quem diria, eu vou concordar com o Pablito de novo. Charles, o mundo não é mais o mesmo. Primeiro que ele mandou bem demais explicando que o gênero de super-herói pode englobar vários outros gêneros. Isso é verdade. Meu único problema com esse mantra criado pela mídia de fadiga de super-herói é que o termo é incorreto. Os problemas que o Pablo e o Peter citam nesse vídeo, como o surgimento do streaming, a crise sanitária e tudo mais, não são fatores que atingem apenas o gênero de super-heróis. Você tem várias outras produções de nichos diferentes que estão flopando. Isso não é uma exclusividade do gênero. E claro que dentre os fatores que estão levando as produções atuais a flopar, está a falta de criatividade nas obras. Como o Peter citou muito bem, fórmulas parecidas. A impressão que o público tem é que as mesmas histórias estão sendo contadas com um rótulo diferente em diferentes gêneros. Isso engloba um fator que também impacta esse problema e curiosamente não foi mencionado nesse vídeo. O elefante na sala que eu tenho certeza que você sabe qual é, mas por que será que ignoraram? E é o que eu sempre digo, a única coisa que nós nerdolas fazemos é levar esse fator também em consideração. Nós não ignoramos o óbvio. Bem, eu não preciso nem falar porque é algo tão gritante, tão óbvio, que o próprio público se manifestou nos comentários. Mas que agora a DC vai parar pelo menos um ano. E qual Vai ter remédio Coringa pra 2. isso, na sua visão? Eu acho que o que a Marvel tá fazendo é uma boa jogada. Que Diminuir. É diminuir, pisar no freio, qualidade acima de quantidade. Ah, eu acho também. Pra ver se consegue contar a história. Outra é parar de diversificar tanto. Opa, sem diversificar, Jorgeta prepara aí o corte pro Twitter. Pablo Peixoto é contra a diversidade. Tentar focar numa história única que é os passos da fase 1, 2 e 3, que você não saía muito daquela história das joias. É, exato. Agora você tem o Cavaleiro da Lua, como é que o Cavaleiro se conecta com o Hulk? Não conecta, nem estilo. Então, como eu falo, agora você tem série que estão fora do Como é que o da fase. Hawkeye, o Gavião Arqueiro vai se conectar com o Miss Marvel? Não tem nada. Não tem nada, é simplesmente mais conteúdo para atingir públicos diferentes, para poder fazer o maior número de dinheiro possível em pouco tempo. E aí isso aí tem uma data de validade. Tem. O que eu vejo agora é que tem uma esperança aí pra DC com esse novo universo do James Gunn. Pra Marvel, eu acho que eles vão começar agora a preparar o cenário pra Vingadores, a Dinastia Kang e Guerras Secretas. Eu acho que a tendência da Marvel também é ir acelerando e criando esse hype de novo Pro fechamento para de Guerras 2027. Secretas. Eu acho que vai acontecer isso e ali vai haver um reboot. Então, eu tô um vazamento agora. E ele vai ver o reboot pra poder voltar os personagens antigos que tinham. Mas funciona. Então, você acha que os X-Men já entram no reboot? Acho que Não vai ter nem X-Men no CM? É uma dúvida que eu tenho. Cara, não vamos falar sobre isso agora não, cara. Não Você dá. vai passando pra Não outro dá. filho. Eu acho que vão trazer sim os X-Men da Fox de volta pra hypar pros Vingadores Guerras Secretas. Mas enfim, mais um trecho que eu sou obrigado a concordar com o Pablito. Já concordei 3 vezes com esse cidadão nesse vídeo, já posso pedir música no Fantástico. Eu vi uma galera chateada com o Peter vindo comentar aqui no canal, falando o Peter chamou o Pablo, o Peter traidor, etc. Mas assim, primeiro que o canal é do Peter, eu não vou mandar em quem o cara pode ou não convidar pro canal dele, né? E o Peter discordou do Pablo ali no vídeo em certas coisas e vale o mesmo pra mim.
Mesmo que o Papa chame o Pablito, eu vou continuar discordando de certos posicionamentos dele. Continuo discordando do vídeo que ele fez falando que os nerdolas atacaram o Omelete, e não é verdade. Assim como discordo do que ele falou sobre Sound of Freedom. E na mesma época, a gente precisa lembrar que o próprio Peter defendeu o filme tanto na sua review quanto no Twitter. Para mim, o Peter e o Pablo pensam diferente em várias coisas, mas são próximos e evitaram falar sobre determinado assunto, e você tá ligado qual é o elefante na sala que foi ignorado nesse vídeo. Você acha que esse elefante faz parte do problema? Você acha que esse elefante contribui para a saturação dos blockbusters hoje? Você tá ligado qual é? Comenta aqui para eu saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Discord e Telegram. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e conheça a B-Way. Aprenda a falar inglês agora mesmo por apenas R$ 39,70. O link vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Corre lá!